17. Mas nós precisamos ler novamente esses versículos preciosos de João 17, porque é a oração de Jesus, a última oração. Você imagina comigo, olha, para poder a gente entender a importância disso. Você imagina alguém que está para morrer, nos seus últimos momentos de vida, e essa pessoa vem dar algumas instruções para você. Eu tenho certeza que você vai prestar muita atenção. Essa é a situação de Jesus aqui. Ele sabia que então iria começar o momento dele ir para a cruz. Ele faz a sua oração ao Pai, e essa oração tem a ver com os discípulos que andavam com ele e também tem a ver com você. Então, que o Espírito Santo nos dê clareza e que essa palavra logos venha como remas aos nossos corações, trazendo clareza, trazendo discernimento, que venha de uma forma específica, que venha de uma forma poderosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos primeiro ler o versículo 13 de João 17. Eu falei 13, errei, é 13, tá? Diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Tudo que Jesus, então, conversa com o Pai aqui, tem o objetivo de nós vivermos nessa dimensão de alegria. E eu quero pedir para que você faça um esforço para estar bem concentrado enquanto nós lemos aqui as palavras preciosas dessa oração poderosa de Jesus, porque tem detalhes aqui fenomenais. Ele começa assim no versículo 1 de 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que, propósito, objetivo, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Qual é o objetivo? Diga, vida eterna. Vai prestando atenção nesses detalhes. Eu vou ressaltar algumas coisas aqui para que você possa ficar conectado, porque depois nós vamos juntar aqui algumas peças, trazer para a prática, e então nós podemos viver o objetivo dessa oração, que é alegria completa em nós mesmos, alegria do Pai, do Filho, do Espírito em nós, para que vivamos com intensidade, vivamos com clareza, com força, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Versículo 3, e a vida eterna é esta. É um versículo que para mim, pessoalmente, é a chave da vida. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está o segredo da vida. E precisamos mergulhar para entender isso como é. Sair do abstrato e ir para o concreto. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, a palavra logos, as escrituras, pessoas que buscam viver na sua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido, Jesus, eu lhes tenho transmitido para nós as palavras, remas, palavras específicas que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Guardamos a palavra de Deus a logos e recebemos Jesus, aquilo que Jesus transmite, as palavras específicas para esse momento agora, especificamente para as nossas vidas. Versículo 9. É por eles que eu peço. É por eles que eu peço. Eles quem? Digo, discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então você está incluído nessa oração e Jesus vai ratificar isso daqui a pouco. É por eles que eu peço, não pelo mundo.
Não peço pelo mundo. Então essa oração é específica. Não é para qualquer pessoa. É para aquelas pessoas que se colocam como discípulos de Jesus, querem crescer na presença dele. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Agora preste atenção nos detalhes que vem por aí. Eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Diga, eu estou no mundo. Isso é um detalhe. Você está no mundo, mas espera aí. Enquanto eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um. Fala para a pessoa do teu lado aí. Você é guardado por Deus. Libera essa palavra profética. Nós profetizamos a palavra. Jesus fez essa oração e não é à toa. Então nós somos protegidos por Deus. Mas tem um detalhe. Olha outro detalhe da oração. Guarda em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Diga, unidade. Perceba a importância disso. Diga, unidade entre nós. Diga. Ok, continuamos aqui. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi. Tá vendo? Somos protegidos por Jesus, pelo Pai. Eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, preste atenção, mas agora vou parar junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Tem um propósito. E nós não vamos viver menos do que esse propósito que o Senhor tem para nós. Amém? Diga assim, eu decido viver alegria completa que Deus, por meio do seu Filho, tem reservado para mim. Amém? Vamos dar salva de palmas para Jesus? Meu Deus. Vamos receber, vamos aprender com Ele. Em nome de Jesus. Vamos continuar nos deleitando aqui nas palavras dele. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E é Logos, palavra viva, palavra que limpa, Logos, as Escrituras. Eu lhes tenho dado a minha palavra e o mundo os odiou. O mundo não conhece. O mundo os odiou, mas... porque eles não são do mundo. Outro detalhe importante. Diga, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Se tem uma coisa que precisa ficar clara aqui nessa noite, é isso. Diga, eu não sou desse mundo. Amém. Como também eu não sou. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Olha só, Jesus repete, gente. Tem um porquê dele estar repetindo. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Fala a pessoa do seu lado aí, você não é desse mundo. Você é um ET? Ai, meu Deus. Meu espírito de criança sempre vem à tona. Nós somos do céu. Somos pessoas do céu aqui na terra. Vamos pegar mais uns detalhes aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra, Logos, tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Diga, eu não sou do mundo. E estou no mundo com um propósito específico. O tema dessa palavra é para que você existe. Para que você existe? Nós estamos aqui nesse mundo e para viver a alegria completa, nós precisamos entender esse contexto, porque quanto mais nós somos aperfeiçoados em Cristo, eu vou para o começo, nós vivemos aqui como pessoas desse mundo, entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a sair de meras criaturas de Deus, passamos a nos tornar filhos, filhas de Deus, filhos do Rei, pessoas do céu aqui na terra, nascemos de novo em Cristo Jesus. E eu quero falar para vocês, se você ainda não fez a oração entregando a sua vida para Jesus, ou se você anda afastado, que você volte para Jesus, que você viva intensamente como filho e filha de Deus, faça essa decisão nessa noite. A partir dessa condição, então, nós podemos viver a vida completa que o Senhor tem e destinou para nós, porque Ele tem orado por nós, tem cuidado de nós, como Ele acabou de falar. Essa oração é para quem quer viver como filho e filha, não é pelo mundo. Porque o mundo não vê, não conhece, não está nem aí.
Mas nós estamos aqui nessa noite porque estamos buscando a Deus, queremos mais a presença dele. E existe uma distância em querer viver como filho e filha de Deus e efetivamente experimentar, viver. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para entender um pouco mais, receber uma porção nova desse entendimento, trazer para a prática, recebendo essas palavras que Jesus transmite para que possamos então trazer para a nossa prática de vida no dia a dia, mudar de mentalidade, vivermos como pessoas que não são desse mundo. Eu creio que esse é o ponto central dessa mensagem de hoje. Nós não somos desse mundo e precisamos então, a partir do momento que recebemos a condição de filhos de Deus por meio de Jesus, nós crescermos e não sermos desse mundo. E Jesus já nos deu uma dica aqui. Existe um propósito que é a unidade entre nós. Grave isso, porque as duas coisas vão andar em conjunto. Eu vou continuar a leitura. Eu estou no versículo 16, é isso? Me ajuda? 17? 18. Agora vamos para o 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não, agora você vai encontrar você aqui agora nas palavras de Jesus. Não peço somente por estes, aqueles discípulos que andavam com ele ali naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Aqui Jesus está orando pelo Sérgio, aqui ele está orando pela Ana Paula, pela Naira, pelo Harrison, pela Keila, pelo José, por cada um de nós. Jesus está aqui fazendo essa oração, olhando para você, imaginando você, olhando para você agora. Essa oração ele não fez à toa, é real, é verdadeira, e ele fez a teu favor. Quem recebe, diga: recebo. Como é que você escuta um negócio desse? Não dá um glória, não glorifica, não vibra? Amém, aleluia! Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu lhe transmiti, 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam, de novo, sejam, 22, sejam um. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que eles sejam um. De novo, ele está falando na unidade. Como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que, propósito, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quantas vezes você já ouviu Jesus falando aqui nessa oração sobre unidade? Para que o mundo cresça, propósito, missão, para que o mundo cresça. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Repita comigo. Na plataforma da unidade, no ambiente de unidade, em meio aos relacionamentos, o amor de Deus se manifesta. Amém? Aqui nós vamos extrair esses pontos, vamos trabalhar em cima deles, tentar entender o conceito e chegar na prática. Nós vimos então nos domingos anteriores que precisamos viver uma vida numa perspectiva eterna. Porque a vida eterna é essa, que conheço a Deus, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem ele enviou. Vida eterna é isso, o seu centro da vida. E conforme nós vamos aprender a viver vida eterna, nós somos cada vez menos desse mundo. A nossa mentalidade começa a funcionar, fluir de uma forma eterna. Uma vez eu fiz uma pergunta para alguém que eu sempre quis fazer. Eu queria fazer a pergunta para alguém que já passou por uma situação como essa que eu vou contar. Eu já vinha estudando sobre isso, pensando e vendo a palavra de Deus, tentando trazer essa perspectiva de eternidade para a minha vida, porque nós somos influenciados pelas coisas desse mundo, nós somos muito instigados a olhar como se a vida fosse aqui. Nós temos uma dificuldade de ver a morte, por exemplo. Essa semana eu estive num velório. E é tão complicado, eu conheci a pessoa.
E a gente vê nessas horas, a gente lembra que a vida é tão passageira, ela passa como um sopro. Tudo pode mudar de uma hora para outra. E nós ainda assim vivemos como se tudo fosse durar para sempre, aqui nessa terra. Aí damos muito valor para coisas desse mundo aqui, coisas que não têm valor eterno. Mas enfim, comecei com um pastor, amigo meu, que recebeu um diagnóstico que ia morrer em poucos meses. E ele então começou a preparar a igreja, começou a preparar a sua família, porque ele iria morrer em 6 meses. O diagnóstico lá era de câncer terminal. E aí então, o que aconteceu foi que eles então começaram a orar e fizeram depois um exame, o outro exame lá, que foi feito semanas ou meses depois, ele era um exame completamente diferente. Ele fez num outro laboratório. E resultado, ele disse para mim, ou Deus me curou completamente, ou aquele exame daquele laboratório estava completamente errado. E ele é advogado. Ele falou assim, ele pensou até em processar, ia ganhar uma grana preta. Ele falou, não vou processar. Aquilo causou maior transtorno. Mas não vou processar. Porque se Deus me curou, ele curou. E amém. Eu perguntei para ele, essa foi a tal da pergunta. Meu irmão, como é que foi passar esses dias que você achou que ia morrer? O que você pensou? Eu achava que sabia a resposta e confirmou, é verdade? Nesse momento em que a gente sabe que vai morrer, assim ele disse, a gente só pensa nas pessoas que a gente ama. A gente pensa na família. Tudo o resto perde valor. Dinheiro que eu tenho na conta. A gente quer retomar algumas coisas que a gente deveria ter feito e não fez, falar com algumas pessoas, perdoar, pedir perdão e tudo mais e tal. E eu fiquei muito feliz com aquela resposta, porque é exatamente isso que eu entendia. Porque a gente não precisa passar por situações complicadas para poder viver dessa forma. Dar valor, viver uma vida eterna já agora. Viver com pessoas que não são desse mundo. Nós sabemos que o que está reservado para cada um de nós quando nós passarmos aqui desse mundo, e o tempo que nós temos aqui nessa terra é muito pouco. Eu estava fazendo uma conta esses dias. Daqui a alguns dias eu vou fazer 50 anos de vida. Vou fazer 30 anos de idade. Entenderam? De vida 50, mas de idade mesmo? Não, ao contrário. Embolei tudo. Paguei mico filmando ainda. Eu vou fazer 50 anos de idade, mais 30 anos de vida. Agora encaixou. Agora deu para entender, né? Por quê? Porque vai fazer 30 anos que eu encontrei Jesus, que eu entreguei minha vida para ele. E aí sim eu começo a viver a vida real. Vivi 20 anos da minha vida sem Jesus e isso não é vida eterna. Agora, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente começa a viver a vida eterna, a vida plena que ele tem. E eu estava fazendo uma conta. 50 anos de idade. Vivi 30 anos de vida. Se eu chegar aos 80, que eu sei que eu vou chegar, porque foi uma palavra que Deus deu, eu vou viver mais 30. Eu procuro fazer projetos mais intensos de 3, 5, 10 anos. Mas eu tenho aprendido com Jesus que eu preciso fazer um esforço para pensar minha vida de 3 em 3 anos. Talvez você esteja pensando, por quê? É uma coisa pessoal, tá, gente? Porque Jesus começou o ministério com 30 e finalizou com 33. E eu fico imaginando como se eu fosse embora daqui desse mundo daqui a 3 anos. Isso me ajuda a acelerar alguns processos eternos. Fica a dica. Fechando parênteses. Porque a gente não sabe, talvez eu... É porque eu tenho uma palavra rema, que eu vou chegar aos 80 com força e vigor, mas se não tivesse. Mas eu tenho que viver, mesmo com isso, eu tenho que viver aqui nesse mundo, cada ano,
com a perspectiva de eternidade. Porque eu não sei, as pessoas que eu amo, eu não sei quanto tempo cada uma vai ter. E 30 anos passa assim, ó. Mas eu não sei as outras pessoas quanto tempo vão viver. Então é melhor eu já viver a perspectiva de eternidade já agora. Mentalidade desse mundo, mentalidade eterna. Para que você cria seu filho? Para ser profissão X, profissão Y? O que é mais importante é que sejam homens e mulheres de Deus. Então a nossa educação, a partir de uma perspectiva eterna, vai instruir os nossos filhos de viver como um homem ou uma mulher de Deus. Os nossos casamentos, as nossas profissões, nós conduzimos de uma perspectiva eterna. Nós olharmos para as nossas finanças não como coisas que vão ser só para o nosso bel prazer, para o conforto ou para o sustento. Quanto mais nós olhamos a perspectiva eterna, a gente começa então a dar o valor certo que essas coisas realmente têm. Às vezes, por conta de olharmos as coisas desse mundo com maior valor, nós perdemos o tino, o discernimento dos detalhes preciosos que Deus fala. Tomamos decisões equivocadas. Vivemos como essas coisas, como se elas fossem as mais importantes. Elas simplesmente fazem parte. Elas fazem parte, sim. E a partir do momento que nós vamos crescendo e viver, enxergando essas coisas desse mundo com a perspectiva eterna, que ela tem um propósito, nós vamos convidando Deus a entrar e ser Senhor. Eu digo para vocês que tudo muda. Nós recebemos uma nova identidade celestial. Existe uma identidade celestial que está sendo aperfeiçoada em você. E essa identidade, ela é aperfeiçoada na unidade. Na prática da unidade. Você acabou de ler no versículos 20 a 23, Jesus falando sobre isso. Aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. A fim de que todos sejam um, versículo 21. Para que o mundo para que o mundo creia que tu me enviaste. Essas letras estão ficando cada vez menor aqui. 22, eu lhes transmiti que a glória que me deste, para que sejam um. Vai pegando a ideia. Para você trazer para a sua prática em seguida, que nós vamos mergulhar nisso. Como nós somos um. Aí o 23, supra-sumo. Eu neles, diga, Jesus em nós. Aí Jesus fala, tu em mim, o Pai no Filho, nós no Filho, e nós conosco, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eis um grande segredo da vida. Eu agora vou falar algumas coisas que talvez vá assustar alguns. Um dos pontos centrais para que possamos viver a vida de alegria completa é ajustar a nossa percepção sobre a que pertencemos. O ser humano vive buscando pertencer. Procura se adequar em grupos que se identificam. Esse é o funcionamento do ser humano. Eu não vou aqui entrar nessa parte da psicologia. Eu creio que todo mundo já entende isso. Quanto mais nós vamos crescendo no entendimento sobre a que pertencemos, mais claro vai ficando a perspectiva eterna. Quanto mais entendemos quem nós somos, que nós não somos desse mundo, que nós pertencemos a Cristo, que nós pertencemos a uma família. Jesus falando, eu em ti, o Senhor em mim, eu neles, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Nós pertencemos à família de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Eu sou família de Deus. Eu sou filho de Deus, pertencente à sua família. É isso que me define.
O que me define não é ser vascaíno. O que me define não é ser carioca. Alguns aí pensaram, né? Outros falaram, ainda bem, né? O que me define não é ser pastor. O que me define não é ser empresário. O que me define não é ser pai, não é ser marido. O que me define não é ser marido da Ana Paula. Isso faz parte de toda uma construção de quem eu sou em Cristo. Eu sou filho de Deus. A partir disso, eu sou participante da família de Deus. Eu sou um com você. Você é importante para mim. Eu quero crescer em unidade com você. Compreendendo a igreja de Cristo com esse valor, essa importância, e me compreendendo como participante, como quem faz parte, está conectado a esse organismo vivo na Terra. Mais eu cresço em perspectiva eterna, mais eu cresço em conhecer quem eu sou em Cristo, mais eu tenho oportunidade de crescer na unidade. Mergulhar nessa unidade é um dos segredos para que possamos viver a alegria completa. Agora é o seguinte, mas onde tem pessoas, tem problemas. Eis a grande questão. Hoje nós temos, infelizmente, os índices de algo que há anos atrás não existia e passou a existir há poucos anos. Evangélico não praticante. No índice do IBGE. Isso era inimaginável, porque quem é crente é crente. Por que hoje tem várias pessoas que estão fora da comunhão do corpo de Cristo? Talvez tenha alguns aqui que estavam andando, até ainda estão. Por que as pessoas desanimam? Talvez alguns aqui estejam. Porque o diabo faz questão de entrar para quebrar a unidade e fazer exatamente o que aconteceu lá no Éden. É o mesmo padrão. É o MO do inferno. Sabe o que é MO? Modus operandi. Linguagem de polícia. Linguagem jurídica. Modus operandi do inferno é o seguinte: causar desânimo, causar dúvida, incredulidade, vir com mentiras, começando com uma verdade, para que você comece a se afastar, comece a se distanciar, esfrie e fique fora da comunhão, para que ele possa arrebentar com você. Vocês acabaram de ouvir testemunhos maravilhosos, porque tudo que aconteceu aqui no Intensivo das Mulheres foi por meio da unidade. Em meio ao relacionamento como igreja, nós crescemos. Só que acontece uma coisa, eu quero falar aqui. Vamos lá, que Deus me dê sabedoria para falar essas coisas. Caminhando como cristão, eu vou contar algumas coisas que aconteceram conosco quando eu ainda não era pastor. Caminhando com Jesus, eu vi algumas coisas erradas e eu também experimentei algumas situações complicadas. Já aconteceu de eu tomar calote de irmão. Já aconteceu de irmão querer dar em cima da minha esposa. Já aconteceu, estou falando umas coisas para você ficar bem agora. Ixi, meu Deus, tá até filmando, olha a coragem para falar isso. Já aconteceu de eu me decepcionar com as pessoas, ser traído. Já aconteceu da gente investir a nossa vida, de... Eu investi na vida de um rapaz, naquela época eu só tinha, lembra da bicicleta Caloi, 18 marchas, morava lá em cima, na rua Barbacena, estava discipulando um rapaz, eu só tinha aquele patrimônio. Minha Caloi 18 marchas, eu andava beça com ela, ia fazer compra com ela, e discipulando um rapaz, ele precisava ir para o trabalho, cara, eu te empresto a minha bicicleta, mas ele tinha problema com droga, acabou fumando a bicicleta. Já passei por situações, mas várias situações complicadas, decepcionantes. E olha, gente, depois como liderança, você investe na vida das pessoas, tal, daqui a pouco a pessoa é contigo e você investe dinheiro, investe tempo, ama, discipula, dá uma situaçãozinha complicada, uma divergência. E aí você já não vale mais nada. Assim é o ser humano. Pessoas que dizem que te amam, daqui a pouco por alguma coisa, isso já não é mais nada. Assim é o ser humano. Ei,
Jesus veio para esse mundo sabendo que ia ser traído, humilhado e tudo mais. Sim ou não? Por isso que nós precisamos conhecer a Ele. A vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, olha aí o caminho da alegria completa. Pega o atalho, vai conectando. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais recebemos do seu amor. Quanto mais recebemos do seu amor, conhecemos esse amor e somos repletos por ele, como falamos na semana passada, mais nós sabemos quem somos, mais entendemos como as coisas funcionam e mais fortes nós ficamos quando situações de conflitos com pessoas acontecem. Decepções, dores, prejuízos, problemas. Nós vamos ficando cada vez mais fortes e olhamos com um olhar diferente. Porque, como falamos domingo passado, nós somos supridos por esse amor, sabemos quem somos para Deus, somos protegidos por Ele. E quanto mais nós mergulhamos nessa presença, nós sabemos para que existimos e sabemos como as coisas funcionam. Só que todos nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade, como vimos aqui. Sendo aperfeiçoados na unidade. No meio da igreja, eu sofri decepções, sofri problemas, tive desgastes, prejuízos, mas também no meio da igreja eu conheci a Jesus, fui abençoado por pessoas, fui edificado, aprendi olhando com várias pessoas, aprendi com várias pessoas como ser, aprendi com outras como também não ser. Através do ambiente de comunhão, eu fui conhecendo mais a Deus e não tem como dissociar uma coisa com a outra, não tem como ser cristão solo. Não dá. A cruz, relacionamento vertical junto com relacionamento horizontal, não dá para dissociar o conhecer a Deus sem conhecer as pessoas. Fiz uma postagem na semana passada. Tem uma postagem no Instagram da igreja sobre decepções. Essa semana que passou. Falando exatamente sobre isso. As nossas expectativas serão frustradas. Porque somos seres imperfeitos. E ao partirmos desse princípio, conhecendo a Jesus, nós vamos aprendendo a lidar nessas situações. Sabe qual é o grande problema? Que nós perdemos a oportunidade, nos distanciamos da oportunidade, esfriamos da oportunidade que temos de crescer em Deus quando as decepções acontecem, porque nós damos um passo atrás, nós não queremos nos ferir, temos medo de dar passos à frente, porque nós queremos nos preservar por conta de decepções. Eu fico imaginando, se eu fosse parar por conta de tanta tranqueira que nós vivemos, eu acho que a gente já está até desviado. Eu ia perder a oportunidade de crescer em Cristo. Repita um tesouro aí comigo, por favor. Expectativas frustradas. Decepções com as pessoas. Prejuízos e dores. São oportunidades para eu ser aperfeiçoado na unidade. Com o corpo e com Cristo. Amém? Grave isso. Porque tem situações que a gente leva de uma forma mais fácil, tem situações que são mais complicadas para nós. Sim ou não? São exatamente nessas situações mais complicadas que são oportunidades de virar uma chave e ser alavancado para momentos, para situações, para experiências pessoais com Deus, fortalecidos e mais cheios da alegria de Deus. Se tem alguma expectativa que foi frustrada, se tem alguma decepção que está prevalecendo no nosso coração, se tem algum sentimento que temos dificuldade em rechaçar de dentro de nós, nós vamos ter dificuldade de sentir a alegria completa de Deus. Mas a partir do ponto em que crescemos, à medida em que crescemos em conhecer Jesus e nos lançar para Ele, nós vamos ficando cada vez mais firmes, mais fortes, e nada disso vai entrar para abalar a nossa alegria. Nós crescemos em alegria completa. Então, qual é a perspectiva que nós devemos olhar? Nós devemos valorizar a comunhão. Vou citar alguns detalhes aqui. Nós não devemos enxergar a igreja como instituição.
Nós não devemos enxergar o que a igreja promove como um compromisso ou como um programa. Nós não devemos enxergar um culto de forma passiva ou assistir um culto. Aqui ninguém assiste culto. Aqui você é participante do culto, porque nós estamos juntos participando, juntos cultuando ao Senhor. Nós não somos um CNPJ, nós somos um organismo vivo, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, eu começo a enxergar as pessoas como parte de mim. Tem umas partes que são mais complicadas. Sim ou não? Mas não é por causa disso que eu vou me afastar. Mas não é por causa disso que eu vou recuar. Porque até nisso eu tenho a oportunidade de crescer. E tem acontecido isso. Nesses 30 anos caminhando com Jesus, lá no meu primeiro ano, um mesmo ambiente, Atletas de Cristo, a igreja que eu participava, ela não tinha célula, não tinha grupo de crescimento. Então, eu só ia no culto, ia na escola dominical de manhã, ia no culto à noite. Às vezes, quando dava, ia no culto da quarta-feira, mas eu fazia faculdade, eu jogava, viajava. E aí, quando fiquei sem contrato, Deus oportunizou essa situação de nós estarmos ali, juntos, atletas sem contrato, sem emprego, treinando juntos, e ali, então, no primeiro ano de conversão, eu cresci em comunhão. E aprendi o que é viver comunhão. Vi um monte de coisa errada, mas vi um monte de coisa certa. E eu procurei fazer aquilo que eu aprendi em 1 Tessalonicenses 5. Observai todas as coisas, retém o que é bom e se afaste da aparência do mal. E eu comecei, então, como uma esponja para isso. Isso é um modus operandi meu. Eu observo as pessoas, eu vou sugando o que tem de bom. O que talvez não é bom, eu não considero. E aprendo também para não fazer igual. E aí, então, comecei a buscar das pessoas aquilo que é bom. E faço isso até hoje. Então, aquele primeiro ano para mim foi um ano de crescimento exponencial na minha vida pessoal com Deus. Através da comunhão. Por isso que nós vivemos em grupo de crescimento. E eu comecei a entender essa questão do corpo. Eu falei, rapaz, vivendo nesse ambiente de unidade. Fui vivendo a palavra Logos, fui aprendendo com a palavra, fui mergulhando nela, aproveitei aqueles períodos para comer a Bíblia. E aí, então, fui crescendo no entendimento, procurando colocar em prática, entendendo, eu não vou me afastar da comunhão, queria mais e mais e mais. E aí comecei a entender isso que eu acabei de falar. Então, eu não enxergo o culto como um compromisso. O culto é um lugar de encontro com Deus. O grupo de crescimento é um lugar de encontro com Deus. O encontro de discipulado, estar com alguém, é um lugar de encontro com Deus. É um momento especial, separado para Deus. Separado com Deus, porque ele fala que onde ou dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ali ele vai estar. Então como é que eu vou desprezar ou não? Então eu comecei a sempre dar muito valor. Tem alguma coisa que a minha igreja promove? Tem alguma coisa que meu pastor tá lá, eu fico pensando, como é que alguém pode... Isso não entra na minha cabeça, desvalorizar um momento como esse. O pessoal do louvor tem orado para ver quais eram as músicas. E eu vejo o dançar de Deus nisso. A gente não combina quais são as músicas. Vem a música, vai combina certinho com a palavra. Porque Deus, o Todo-Poderoso, está lá ajustando. Coloca no coração de um, coloca no coração de outro. Coloca a palavra no nosso coração. Junta tudo para falar algo específico ao seu coração na forma rema. Trazendo a logos cantada, ministrada. Traz de uma forma rema para você, o seu coração. Para levar você para mais perto dele, para aquilo que ele tem reservado. E aí eu, por conta de qualquer coisa, eu deixo de estar nesse momento precioso com ele. Eu não vou lá no grupo de crescimento não, porque tem uma pessoa lá que é maior pé no saco. Eu não vou lá não porque, eu acho aquela pessoa lá que vai ministrar, no tecido de mulheres, meu Deus. Não vou não porque... Eu acho a Lucélia meio metida. Eu acho a Ana Paula meio snob. Está perdendo a oportunidade de crescer. Eu acho o Sérgio, esse sotaque de carioca dele, eu não aguento ouvir. Eu estou falando coisas aqui, bem assim, estou aqui inventando, né? Pode ser que algumas dessas sejam verdadeiras, principalmente do pastor. Mas, o que vão fazer 12 horas? A Jane falou, né? Meu Deus, 12 horas na igreja. Meu Deus, não vou. Perdeu. Lugar de encontro com Deus.
Mas por que a gente pensa isso? Porque nós enxergamos de forma desse mundo. Nós precisamos viver como pessoas que enxergam as coisas de forma eterna, como quem não é deste mundo. Então, enxergar esses detalhes, quando as pessoas erram, falham, você precisa colocar em prática. Gente, se no meio da igreja, que são pessoas que todas estão buscando a Deus, umas mais intensamente, outras nem tanto, outras estão mais avançadas, outras estão no começo, outras estão há muitos anos, estão no começo, outras começaram agora e estão mais avançadas, porque não tem cronologia, não tem cronos do relacionamento com Deus. Não é quem tem mais tempo na igreja que tem... fulano está 10 anos na igreja, devia dar exemplo. Às vezes não dá, e um de um ano dá. Então, entender isso... Entender também que não é por causa dos problemas ou das situações complicadas que perde o seu valor. Ei, todo mundo tem o seu valor. Deus nos enxerga, olha para cada um de nós, na preciosidade, nas virtudes que Ele colocou em nós. Os problemas vêm tudo por conta do pecado. Mas Ele tem preciosidades, tesouros em cada um de nós. Então o nosso olhar precisa funcionar enxergando, buscando o que tem de melhor em cada um, valorizando a identidade celestial que cada um recebeu de Deus e está sendo aperfeiçoado nela. E o ambiente, a plataforma de aperfeiçoamento, de crescimento em praticar a palavra de Deus, fruto do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio, é onde? É no relacionamento com as pessoas. Se eu fugir dos relacionamentos, eu não vou ser aperfeiçoado em conhecer Jesus. É na plataforma dos relacionamentos que nós crescemos em conhecer a Deus. Eu reconheço Jesus está em você. Dá uma olhadinha para o lado e fala assim, eu reconheço Jesus em você. Valorizando isso cada dia mais, nós crescemos em Cristo. Então, a partir do momento que eu olho dessa forma, à medida que eu vou crescendo e olhar dessa forma, eu vou amando cada vez mais a igreja. Porque é o corpo de Cristo. Se você chegar para mim, falar assim, eu gosto da Ana Paula, mas eu acho aquele cabelo dela muito feio, é horrível. Eu já vou ficar meio cabreiro contigo. A Nani também. Que é a cabeleireira. Por quê? Porque não tem como você... Cara, ou tu gosta da minha esposa ou tu não gosta. Porque o cabelo dela faz parte dela. Está entendendo a ilustração? Não sei se foi muito boa essa ilustração não, mas acho que deu para entender. A questão é... Vou melhorar. Se você fizer mal para minha esposa, eu e ela somos um. Se você fizer mal para minha esposa, você vai estar fazendo mal para mim. Sim ou não? Não tem como dissociar. Assim é o relacionamento de Cristo com a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Quando eu firo a noiva, eu firo a Cristo. Aí agora pegou. Agora foi bom. Esse exemplo foi bom. Foi revelativo a Celestiana agora. Aí eu aprendi isso. Falei, eu vou valorizar a noiva de Cristo. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou servir a noiva de Cristo. Eu tenho vaga no estacionamento. Precisamos de gente no estacionamento, na recepção. Homens! Precisamos de gente. Precisa de homem também no Ministério Infantil, referência masculina. Precisamos de mais pessoas no Ministério Infantil, mídia, sirva a noiva. Precisamos de gente na área social, sirva a noiva. Sai do banco, vem servir a noiva, é na plataforma dos relacionamentos. Nós temos aqui uma comunhão na galera da música, somos uma família. Cada um está em grupos de crescimento separados. Estar em ministérios é uma oportunidade de também crescer em comunhão. Meu Deus. A gente aprende com um, com o outro, amplia. Eu fico fascinado ali. O Jair é do grupo do Aristides. O Luiz é do nosso grupo. O Diego é do nosso grupo. Aí tem o seu Francisco que é do grupo do Bela Vista. E aí essa galera se junta para fazer acampamento. Fica a dica, né, Jair? Vamos aumentar esse negócio do acampamento. Ele está querendo. E aí? Que maravilha aí ter aquele relacionamento. Sabe? A gente vai ampliando, vai crescendo uns com os outros. Mas o Luiz tem problema, ele é gremista. O Jair, sei lá o que é. Cada um tem os seus problemas. E a gente aprende a amar a si mesmo. E é bom demais porque a gente vai crescendo em amor.
Nós vamos crescendo na unidade, superando as divergências, sendo mais maduros, crescendo em Cristo, em amor, mansidão, domínio próprio. E aí vem as divergências, o problema, a gente aprende a lidar. Gente, se a gente não souber viver isso cada vez mais dinamicamente no meio da igreja, não vai ser lá fora que a gente vai viver. Porque aqui está todo mundo buscando a Deus com uma intensidade ou outra, e Deus se manifesta no meio do seu povo. O Espírito Santo de Deus está na igreja, não está no mundo. A oração que Jesus fez, não fez pelo mundo, apesar de que Ele ama o mundo e se entregou por Ele, para que eles venham ser salvos e venham fazer parte da sua família. O mundo jaz no maligno, mas nós vivemos sob o governo do céu. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra. São verdades espirituais que só estão destinadas a nós, que somos povo de Deus na terra. E aí precisamos crescer no entendimento de quem nós somos e para que nós existimos. E parte dessa plataforma, de quê? De entendermos, de valorizarmos quem somos, a que pertencemos. Eu sou povo de Deus, eu sou homem de Deus. Diga assim, eu sou homem ou mulher de Deus, fala aí. Amém? Então é isso que te define. Então você vai influenciar, não ser mais influenciado. A tua mentalidade vai crescer na mentalidade do céu. Então você não vai mais ser enredado, você não vai mais se separar, não vai mais se isolar. Você vai querer crescer, vai querer servir. O mundo não vai te influenciar mais, porque esse mundo está perecendo no maligno. Mas sobre ti existe promessa de Deus, existe a presença de Deus, existe o querer de Deus, existe a vontade de Deus que já está destinado no céu, aqui na terra, para você ir aprendendo através de encontros, através de mistérios. Esse papo para outro dia, e eu vou falar sobre isso. Mas parte disso, vida eterna, nós somos seres eternos, estamos aqui de passagem. A fim de quê? Jesus falou, a fim de que os outros conheçam como eu os amo, que as pessoas vão perceber que eu também as amo e me entreguei por elas. A oração é por nós, para que nós façamos o que temos que fazer, para que o amor que temos experimentado os outros venham experimentar. Não tem como a gente dissociar Jesus das pessoas, foi o que eu falei na postagem. Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Mas Jesus está nas pessoas. Eu vou olhar para as pessoas sim, vou amar as pessoas, dando certo ou dando errado. A gente toma pancada, sofre, toma prejuízo e tal, mas Jesus ama as pessoas, morreu por cada uma. Morreu pelo estuprador, morreu pelo... Meu Deus, nos ajuda, Jesus, a entender esse negócio. É nessa plataforma de relacionamentos que Deus age, que Deus se manifesta. E a partir desse entendimento, isso vai começar a crescer em você. Você está aqui nessa noite para escutar essa palavra. Para que você possa ansiar, desejar, crescer como uma pessoa espiritual, conhecendo mais a Deus e a Jesus, sendo aperfeiçoado em unidade, mas esse aperfeiçoar em unidade vai depender da sua ação, de se lançar, de mergulhar no relacionamento, grupo de crescimento, ministérios, conhecer as pessoas, não importa o que passou, já te feriram, já te magoaram, já deu problema, passado é passado, você vai continuar crescendo, não vão ser os problemas que vão impedir o seu crescimento, amém? Então sirva, se lance para servir, enxergue, comece agora em nome de Jesus, que venha sobre o teu entendimento a perspectiva eterna, para que você possa enxergar as coisas dos movimentos do corpo de Cristo na terra, como coisas eternas e espirituais, nas quais você vai se lançar, vai procurar crescer em mentalidade espiritual, vai crescer em coração, segundo o coração de Deus, amém? Que assim seja, em nome de Jesus, é para isso que você existe. Vamos orar? Pedir para você ficar de pé.